Olá, vestibulando, tudo bem? Sou o professor Zenildo, professor de História, professor do Centro de Estudo, Evolução. E hoje vamos dar continuidade nas nossas aulas sobre os assuntos mais importantes, que caem em vestibulares. No caso específico, a UEA e o Enem. Na nossa última aula, nós analisamos o Segundo Reinado. E como eu falei para vocês, o Segundo Reinado é um mundo, e nós analisamos a questão econômica. Hoje, nessa explanação, nós vamos analisar o Segundo Reinado, mas a questão política do Segundo Reinado, que também cai constantemente. Mas antes, não custa nada, aquele lembrete básico. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, ative as notificações, envie para os colegas, compartilhe, e siga os professores também que ministram as aulas para vocês. E como eu falo, esse professor aqui tem uma página que é o Recanto da História no Instagram, e vão lá, sigam, beleza? Então vamos para a nossa aula, Bem, como vocês sabem muito bem, porque eu já falei anteriormente, o Segundo Reinado é a terceira fase do Império Brasileiro. O Segundo Reinado ele inicia a partir de 1840, quando o jovem Dom Pedro II, de 14 anos e 7 meses, é coroado imperador, com aquele movimento que nós chamamos de golpe da maioridade, que não foi um golpe, mas sim uma lei criada que antecipou a sua maioridade. E o Segundo Reinado ele é um período de quase 50 anos extremamente complexo. E na aula passada nós trabalhamos a economia do Segundo Reinado, dando destaque para o café e as suas transformações, as mudanças que vieram com o café. Na aula de hoje nós vamos ver a política no Segundo Reinado, a política interna e a política externa. E o que nós podemos falar acerca da política no Segundo Reinado? Bem, quando a gente compara o Segundo Reinado com o Primeiro Reinado e com o período regencial, nós podemos falar de forma categórica que o Segundo Reinado ele é marcado por certa estabilidade política, principalmente entre os anos de 1850 e 1870. Esse período de 20 anos, alguns falam até 75, foi um período de estabilidade, de apogeu da nossa monarquia. A gente pode dizer que a nossa monarquia ela teve 3 fases. Os 10 primeiros anos, 40 a 50, esse período de estabilidade, 50 a 70, e o período de crise da monarquia, que vai de 70 a 89, que é um assunto para uma outra aula, o desmantelamento da nossa monarquia. Por hora, nós vamos abordar a questão política, mas entre os anos de 1840 e 1870. E o que nós podemos falar, a priori, nesses 70 anos aproximadamente? Nós podemos dizer que se a monarquia viveu uma fase de estabilidade de 50 a 70, entre os anos de 1840 e 50, a monarquia ela viveu uma instabilidade. E por quê, professor? A monarquia ela vai vivenciar essa instabilidade? Nós vamos ver. Outra coisa importante é que no cenário externo, no cenário internacional, o Brasil se envolveu em algumas celeumas. Olha só, palavra bonita, celeumas, atritos diplomáticos e até bélicos. Em relação ao Cone Sul, que é o que os vestibulares mais cobram, ou seja, em relação às áreas de fronteira, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, nós temos as chamadas questões platinas. Então, quando a gente fala dos atritos do Brasil, na região do Cone Sul, da Bacia do Prata, nós temos as questões platinas. Foram conflitos bélicos. Foram 4 conflitos bélicos que o Brasil vai participar, sendo que o mais importante, o que ganha mais destaque, é a famosa Guerra do Paraguai. Então vamos analisar esses 3 pontos. O momento de instabilidade do Brasil, 1840 a 50, o momento de estabilidade e a Guerra do Paraguai.
Quando a gente fala em instabilidade política no segundo reinado, entre 1840 e 50, nós temos que nos atentar que essa instabilidade, ela advinha, né, basicamente da disputa política entre os dois principais partidos que comandavam a política no Brasil. Tinha outros partidos políticos? Tinha, mas eram partidos pequenos, eram partidos mais locais. Né, de abrangência nacional são os dois, o liberal e o conservador. Né? O liberal, ele tinha um apelido chamado de Luzia, ele era elitista. Ele não criticava a monarquia, a escravidão, a estrutura fundiária. Né? O outro partido é o conservador, chamado de Saquarema. Ele também era elitista. Ué, professor, os dois partidos eram elitistas? Sim, e eram irmãos praticamente. Tiveram origem de um outro partido, o Partido Liberal Moderado, que deu origem a eles. Tanto que a gente dizia no segundo reinado que, né, liberal e conservador eram farinha do mesmo saco. Não existia nada mais parecido que o liberal e o conservador no poder. Mas eles disputavam o poder porque eles queriam, né, controlar a Assembleia. Eles queriam controlar o legislativo, né, que era a forma, né, era o local que os políticos regionais poderiam exercer sua influência. Né? Professor, existia alguma diferença entre os dois? Sim, né? Elas eram mínimas, mas existiam. Por exemplo, o liberal ele era federalista. O que é federalista? Que defendia mais autonomia para as províncias. Né? Na época, os estados eram chamados de províncias. Né? O que seria essa autonomia? Seria a eleição de governadores, no caso, presidente de províncias. Seria o direito das províncias criarem suas próprias leis. Então, eles eram federalistas. Os conservadores, os saquaremas, eles eram unitaristas, eles defendiam mais centralização. Era a única diferença entre eles. No mais, eles eram farinha do mesmo saco. Né? E eles disputavam porque, ora, os liberais venciam, ficavam com, né, a Assembleia, os conservadores criticavam. Ora, os conservadores venciam, ficavam com a Assembleia, os liberais criticavam. Então, os dois partidos eles entravam em atrito porque eles visavam o controle do legislativo. E o Dom Pedro, né, e os seus assessores perceberam isso. Perceberam que para trazer paz para o Brasil era necessário agradar esses dois partidos políticos. Então, o Dom Pedro e seus, né, assessores, seus ministros imediatos, tiveram uma ideia. Eles introduziram no Brasil o parlamentarismo. O quate, professor, sim, o parlamentarismo. Mas calma. Não achem que é o parlamentarismo estilo Inglaterra, que o rei não tem poder nenhum, que o rei reina, mas não governa. No caso, parlamentarismo, no Brasil é diferente. Tanto que nós vamos dizer que o parlamentarismo brasileiro é às avessas, é invertido, é a brasileira. Né? O Dom Pedro cria o parlamentarismo, mas é que ele comanda tudo. É ele que escolhe o primeiro-ministro. É ele que organiza a política. Na verdade, o parlamentarismo fortaleceu o poder do imperador e visava trazer estabilidade. Então, quando a gente fala da criação do parlamentarismo, a gente vai falar que trouxe estabilidade, fortaleceu o poder de Dom Pedro II. Como, professor? Simples. Teve eleições. O Partido Liberal venceu. Né? O maior número de deputados são do Partido Liberal. Na Inglaterra, se o liberal vencesse, o primeiro-ministro seria liberal, porque ele seria escolhido pelos vencedores. No Brasil, não. Liberal venceu, mas o ministério era escolhido pelo Dom Pedro, né? Pelo imperador. Então, o liberal venceu, o ministério vai ser formado por conservadores. Os conservadores venceram, o ministério vai ser formado pelos liberais. Então, nós temos um processo de alternância. O Dom Pedro percebeu que os dois grupos partidos eles queriam apenas mamar na teta do Estado. Eles queriam apenas ter benefício.
Então, moral da história, ele cria uma estrutura que possibilita a alternância de liberais e conservadores no poder. Ora liberais no legislativo, ora conservadores no ministério, como primeiro-ministro. Ora conservadores no legislativo, ora liberais no ministério, vice-versa. E isso trouxe uma estabilidade política, né, que vai até 1870. E a partir de 1870, a nossa monarquia começa a desandar. Vários acontecimentos vão enfraquecendo a monarquia e vão fortalecendo outros agentes históricos, mas isso é para uma outra aula, né? Na aula de hoje, a gente vai continuar na questão política, mas a questão política externa. E isso é uma questão recorrente no Enem e recorrente na UEA, né? São as questões platinas, principalmente a famosa Guerra do Paraguai, que vai de 1865 a 70. Mas, professor, a Guerra do Paraguai, que eu lembre, foi uma guerra no qual o Paraguai era governado por um ditador terrível, Francisco Solano Lopes. E esse ditador, ele ataca o Brasil, ataca a Argentina, e é formada a Tríplice Aliança para defender, né, os seus territórios. Ou seja, o Paraguai é o responsável pela guerra. Não é bem assim. Essa é uma versão já ultrapassada. O Enem e a UEA não usam essa visão. Ah, professor, mas tem outra visão, que na verdade o Paraguai era uma pequena potência que se expandia, queria espaço para navegar e tinha um crescimento autônomo. Isso preocupava a Inglaterra, e a Inglaterra ela foi responsável pela guerra porque ela jogou, né, a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Também não é assim. Isso é uma visão já ultrapassada. Os vestibulares fizeram um revisionismo historiográfico e hoje a visão no vestibular é que a Guerra do Paraguai, onde nós teremos a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai, a guerra ela estava relacionada a problemas locais, a problemas de navegabilidade, a problemas de territórios, problemáticas que não foram resolvidas, né, no período colonial, com aquele bando de tratados assinados entre a Espanha e Portugal, quando a América do Sul era colônia portuguesa e espanhola. Tratado de Madrid, El Pardo, Santos Ildefonso, Badajoz. Esses tratados de limites, né, não resolveram essa problemática. Aí o Brasil torna-se independente, a América Hispânica torna-se independente, e justamente no Cone Sul ainda fica essa questão de fronteira. Então, quando a gente fala da Guerra do Paraguai, nós temos que entender que a guerra ela estava relacionada a questões locais, não tem nada a ver com a Inglaterra. E todos queriam a guerra, porque todos queriam territórios, todos queriam um monopólio de navegabilidade. A Bacia do Prata é uma região importante. Então, a guerra ela é relacionada ao interesse dos países do Cone Sul, a interesses regionais, de fronteiras. Então, nós vamos dizer que a guerra está relacionada ao quê? A navegabilidade, a problemática de fronteiras e a questão da geopolítica. E, né, esses 4 países entram no conflito, que durou 5 anos, que quem vai se lascar é o Paraguai. Nós teremos o genocídio paraguaio. Né? Há quem diga que 50% da população do Paraguai morreu, outros falam em 30%, mas assim, o Paraguai tinha menos de 1 milhão de pessoas na época. E se você falar que morreram de 230, né, a 400 mil pessoas, é um negócio absurdo. Né? E no mínimo morreram 230, 250 mil pessoas, no mínimo. Agora imagina, né, as consequências da guerra, dessa morte. O Paraguai, que era um país pequeno, mas que tinha uma indústria crescente, a população não passava fome, o analfabetismo foi aniquilado, era um país diferenciado, o Paraguai regrediu. A Guerra do Paraguai
atingiu profundamente o Paraguai, que perdeu grande parte da sua população e, além disso, perdeu parte do seu território, né? Só que a Guerra do Paraguai, ela trouxe consequências para o Brasil e para a monarquia. Porque a Guerra do Paraguai, ela fortaleceu um agente histórico brasileiro que vai, né, atuar contra a monarquia depois, que é o Exército. A Guerra do Paraguai fortalece o Exército brasileiro. O Exército brasileiro, setores, adotam o republicanismo e, a partir de 70, né, outros agentes históricos surgem, o Exército está descontente, surgem novas problemáticas e, a partir de 1870, a monarquia ela vai entrando em decadência. Mas isso é um assunto para uma próxima aula, né? Beleza? Na aula de hoje, continuando, nós vamos ver o quê? Análise de questões de vestibulares, beleza? Então vamos lá, meus queridos, vamos lá para a nossa primeira questão, né? Olha uma imagem, né? Nada de mexer na grande propriedade. Olha, é o Partido Conservador. Nem no trabalho escravo, é o Partido Liberal. Ou seja, né, são os dois principais partidos políticos, mas eles eram basicamente a mesma coisa. Tinham divergência? Tinham. Então eles tinham uma diretriz ideológica muito parecida, um pensamento muito parecido acerca da estrutura econômica do Brasil e dos privilégios da elite. E vamos para o comando. A charge retrata o período da história do Brasil no qual foi, letra A, realizada a aliança entre liberais e conservadores durante o governo absolutista do Dom Pedro II. Olha, completamente errada não está. Vocês sabem muito bem que, às vezes, no Enem e na UEA, quando a gente analisa uma questão de imagem, de texto, pode ter uma alternativa que não esteja errada, mas ela não é a que a questão deseja, a que a imagem deseja, né? Se você for reparar, os partidos eles estão unidos, mas essa união aborda principalmente o que eles têm o mesmo pensamento. Então a imagem ela traz a ideia, né, do pensamento, beleza? Mas assim, na letra A também, não quer dizer que eles realizaram aliança, não é isso, a imagem não está falando dessa aliança, a imagem fala mais da ideologia que era, né, similar. Então, por isso que a gente não marca a letra A, mas a letra A ela não está de todo errada. Só que vamos procurar uma questão mais correta, né, que atinja a imagem. Letra B. Realizada a aliança política da elite cafeeira de São Paulo e Minas Gerais. Ai, essa aliança é lá na República Velha, né? Política do café com leite. Letra C. Institucionalizada a irreconciliável rivalidade partidária durante o governo regencial. Primeiro, que nós estamos no segundo reinado. E segundo, que havia, né, havia uma relação de proximidade. Então, essa rivalidade ela é deixada de lado, né? A imagem demonstra isso. Letra D. Ratificado o Pacto Federativo entre liberais e conservadores no intuito de preservar a República em seu princípio. A gente está no segundo reinado. Eles defendem a monarquia. Então, o que eles fazem não é para manter a República, mas a monarquia. Sobrou a letra E. Evidenciava a semelhança ideológica entre rivais políticos no segundo reinado, né? Então, a letra E ela é a mais correta, né? Então, aqui fica claro. A alternativa correta, apesar da letra A, né, ser tentadora, a mais correta, de acordo com a interpretação da imagem, é a letra E. Beleza? Vamos lá para a segunda questão. Questão. Segunda questão. Com a antecipação da maioridade e a coroação de Pedro II, teve início o segundo reinado, que se estendeu até 1889.
o mais longo período de governo da história brasileira. Nesse período, o país foi pacificado com a repressão às revoltas iniciadas no período regencial e aos novos movimentos que questionaram o governo estabelecido. Após a superação das disputas e divergências entre liberais e conservadores, que passaram a fazer parte do governo e se alternar no poder. A centralização política e administrativa foi consolidada. Então, nós estamos falando do parlamentarismo e dessa relação tranquila entre os partidos políticos. Vamos para o comando. Sobre o segundo reinado, assinale a alternativa correta. Letra A. A base da economia do segundo reinado deixou de ser agrária. Até hoje, a nossa economia é agrária. E no segundo reinado era principalmente agrária, dando destaque para o café. Né? Letra B. As relações internacionais entre Brasil e Inglaterra foram restabelecidas e consolidadas com a assinatura do Tratado de Christie, pelo qual a Inglaterra reconheceu o direito do governo brasileiro em continuar com o tráfico de escravo. Vamos parar. A gente vai ver isso lá na frente, mas vocês sabem muito bem, quem estuda o segundo reinado, sabe muito bem que a Inglaterra ela vai combater a escravidão, porque dificulta na expansão do capitalismo. Aí o que aconteceu? A Inglaterra pressionou o governo brasileiro e em 1850 foi assinada uma lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a entrada de africanos escravizados no Brasil. Então a Inglaterra não vai flexibilizar para o Brasil, não. A Inglaterra ela vai combater a escravidão, porque impede a expansão do capitalismo. Né? Letra C. No início do seu governo, Dom Pedro II dedicou atenção especial às reivindicações populares. Populares é brincadeira, né? Quem vai dar ouvido para grupos populares vai ser o Vargas. Na República Velha e no Império, tudo era elite. Tudo era para a elite. A elite é que importa. Letra D. O apogeu da monarquia brasileira ocorreu entre 50 e 70 devido à combinação de dois fatores, estabilidade política e desenvolvimento econômico alicerçado na produção cafeeira e modernização. A alternativa correta é a letra D. Né? Letra E. Com a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil, as elites se organizaram em torno do poder. Os integrantes do Partido Conservador e do Partido Liberal, por exemplo, passaram a defender alterações na estrutura sociopolítica brasileira, como o fim do voto censitário masculino. Claro que não, eles não vão defender o fim de nada. Eles não defendem mudanças estruturais. Ainda mais o fim do voto censitário e mudança na estrutura sociopolítica, ou seja, fim da escravidão, reforma agrária, nunca. Então, a alternativa correta, né, é a letra D. Vamos para a terceira questão. Olha, análise de imagem, né? Observe o quadro, saldo dos mortos, homens na guerra. Mortos. No Uruguai, 5.500 homens foram lutar. Mortos, 3.000. Na Argentina, 30.000 foram lutar. Mortos, 18.000. No Brasil, 150.000 foram lutar. Poxa, 100.000 de mortos. Vai morrer muito soldado no Brasil. No Paraguai, 77.000 foram lutar. Morreram 270.000. Professor, peraí, eu não estou entendendo. Se foram lutar 77.000, que era o número de militares, né, do Paraguai, por que morreu 270.000? Simples. Porque o resto dos mortos eram civis. Então a guerra do Paraguai, ela é absurda porque ela aniquilou o exército paraguaio, mas também aniquilou os civis. É isso que a imagem nos mostra. Vamos para a análise. Os dados presentes no gráfico sobre o número de combatentes e o saldo de mortos na Guerra do Paraguai
indicam que, letra A, a discrepância entre o número de combatentes e de mortos paraguaios evidencia um massacre sobre o qual a população civil paraguaia. Exatamente, é a letra A. Um absurdo. 77 mil soldados, 270 mil mortos, no mínimo, né? Letra B, uruguaios e argentinos não precisariam do apoio do Brasil para enfrentar o Paraguai. Precisavam e muito. Só o Brasil levou a guerra nas costas. Cada país que compunha a Tríplice Aliança enviou um contingente igual. Claro que nada, o Uruguai não enviou quase ninguém. Quem arcou com o exército foi o Brasil, basicamente. Letra D, os voluntários da pátria estavam em maior número que os soldados do exército brasileiro e foram os protagonistas do conflito. Os voluntários da pátria eram brasileiros que se alistaram para lutar em troca de pensões e favores após a guerra. E quem foi protagonista foi o nosso exército. Tanto que o nosso exército volta, né, fortalecido como protagonista. Beleza? Letra E, o pouco sofrimento da população paraguaia. O pouco sofrimento. Milhares morreram. Sofreu pra caramba, né? Então, que fique claro que a alternativa correta é a letra A. Vamos lá para a quarta e última questão. A Guerra do Paraguai ou da Tríplice Aliança expôs o quê? Letra A. As diferenças estruturais e institucionais entre as colonizações portuguesas e espanhola na América. Ela não expôs isso, né? Na verdade, a colonização foi parecida. Beleza? Letra B, a hegemonia da presença imperialista britânica e norte-americana na América do Sul. Não. Tudo bem que a Inglaterra era imperialista na América do Sul, mas a guerra não tem a ver com a Inglaterra. Muito menos com os Estados Unidos, né? Letra C, as tensões regionais e disputas comerciais e políticas entre os estados da região. Sim. Olha aqui, a Guerra do Paraguai, ela envolve o quê? Questões locais. Então, a alternativa correta é a letra C. Letra D, as ideologias opostas e distintas posturas diplomáticas adotadas pelos novos estados americanos. Elas não eram opostas. Tinha diferença? Tinha. Mas elas eram mais parecidas, né? A América Latina tem uma história parecida, tanto o Brasil quanto os países da América Latina, no que diz respeito a certos posicionamentos econômicos e legais, né? Letra E, a insistência política e militar espanhola para preservar suas últimas colônias americanas. Claro que não. A América do Sul já era independente da Espanha, né? E a guerra é um problema local. Então, a alternativa correta é a letra C, beleza? Muito bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da explanação, do assunto, da correção das questões, né? E a gente vai encerrar por aqui, a gente se vê em outra aula, ainda sobre o segundo reinado, abordando a crise do segundo reinado, beleza? Mas antes de eu me despedir, não custa nada pedir para você se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, compartilhar, seguir o Evolução, né, no Instagram, no Facebook e seguir aqui o Recanto da História, beleza? Foi um prazer, bons estudos e até a próxima.